Amém. Amém. Vou chamar o pastor Davi, meu querido, aleluia, para ministrar a palavra. Está um pouco cansado, né? O homem está viajando. Eu vou dizer uma coisa, depois no final vamos orar por eles. Amém. Amém? Porque eles daqui vão para outras partes de Portugal, norte a sul. Não para. Depois vão para a Suíça, né? Montreux, já tem lá irmãos à espera para tratar, cuidar deles, em nome de Jesus. E depois da Suíça, volta para Portugal, vão estar em Braga, etc, etc, Valência, depois Itália, vão para a Itália ministrar a palavra na Itália, depois volta para Brasil, Lisboa, Brasil, não é? E depois Japão, não é? Sim. E depois, olha, Deus sabe. África em junho, olha só. Angola. Um homem de Deus aqui com sinais e maravilhas a confirmar o seu ministério. Amém? Não é só conversa. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, avança. Depois, no final, nós vamos orar por ele. Amém? Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes, irmãos, por estarmos aqui. Estamos verdadeiramente em casa, né, pastor? A Igreja Água Viva é a nossa igreja. Amém, irmãos? É a nossa igreja aqui em Portugal. Quando, no ano de 2003, nós estávamos lá no restaurante Costa Nova, né? Tem um farol, né, pastor? E conheci o pastor Norton. E eu falei com ele assim, eu nunca nem tinha pregado a palavra, né? O pastor já tinha viajado em muitos lugares. E eu falei, pastor, quando é que você vai no Brasil? Ele contando as experiências. Ele falou, olha que eu vou. Eu lembro até hoje. E meses depois, irmãos, ele estava descendo lá, num voo. E eu tinha feito todas as agendas, os lugares. E não parou mais de ir, né, pastor? Foi umas 4, 5 vezes, só através de nós, né? Fora as outras idas, né? E vimos o Evangelho simples, mas confirmado com sinais e prodígios. Depois a pastora Raquel foi também em 2004, saímos pregando nas igrejas, e Deus nos capacitando, vi curas, vi milagres, nunca mais parou de acontecer. Então uma sementinha saiu daqui de Aveiro e alcançou corações lá no Brasil, né, pastor? Eu sou fruto também desse trabalho, que dali começou um motor de pregações e curas, mesmo sinais, não parou mais. Ano passado, irmãos, na graça do Senhor, foram 244 conferências, reuniões. Ano retrasado foram 220. Não é que eu conte, tem alguma meta, não é isso, mas chegou no final do ano, eu comecei a contar. As igrejas foram 244 reuniões, e esse ano está indo pelo mesmo caminho. Estive 2 vezes no Japão, só Deus para me levar lá, irmãos. Foram 33 reuniões da primeira vez, 26 reuniões na segunda. Esse ano estaremos retornando lá, está indo pelo mesmo caminho, vamos ficar 31 dias. Por quê? Quando Deus coloca uma palavra no seu coração, irmãos, você vai querer correr com esta tocha. Você vai querer sonhar os sonhos de Deus. Nós temos muita coisa para fazer lá em São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo e eu sempre trabalhei, tenho uma microempresa, mas hoje eu trabalho para Jesus. Hoje eu corro com a tocha da palavra para ver vidas sendo salvas, arrebatadas do fogo do inferno, sendo curadas e salvas em Cristo Jesus. Irmãos, isso não tem preço. Então, quando Deus coloca uma palavra no seu coração, você não vai parar mais. Jesus percorria cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando e curando. Então não foi uma boa ideia que nós tivemos. Vamos agora pregar. Eu não sou mochileiro. Algumas pessoas pensam que eu desço numa estação de trem, eu e Márcia, cheio de malas. Para onde nós vamos agora? Não, irmãos, quando Deus prepara, Ele já tem todo o desenho, tudo para que vidas sejam impactadas. Amém? E se Ele tem feito na nossa vida, muito mais Ele vai fazer na vida dos irmãos. Basta apenas dizer, Senhor, eis-me aqui. E enquanto eu não vou
talvez em algum outro país, eu vou sendo um agente de milagres aqui em Aveiro. Você vai sendo um agente de transformação aqui nessa cidade, amém? Eu quero deixar uma reflexão para os irmãos, eu vou ser bem breve, porque o Senhor já falou nessa noite, pelos louvores, pela palavra, mas é uma noite de ressurreição. Marcos 16, versículo 14, eu ministrei de manhã essa palavra, olha o que diz, versão Almeida Corrigida e Fiel. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha o que Jesus falou no versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Versículo 19, ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam, Sinais que seguiam. E eu falei hoje, você não precisará ir atrás de sinais, irmãos, mas sinais irão seguir você. Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Jesus não gosta de incredulidade. E a palavra de Deus fala do homem natural. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, irmãos. Você mostra um vídeo de um testemunho, a pessoa não entende. Você mostra um testemunho, não, porque isso é assim, porque é assado. Ele não tem a capacidade de discernir as coisas concernentes ao Espírito de Deus. Ele só cogita das coisas naturais. Mas nós estamos aqui nessa noite, irmãos, para falar das coisas espirituais. Não viemos falar de coisas materiais. Não foi com ouro ou pedras preciosas que nós fomos comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Os valores que estão em jogo nessa noite são valores eternos. E há uma frase antiga que eu gosto muito: onde passarás a eternidade? Pense nisso, você que nos assiste, eu não sei se está sendo transmitido. Então Jesus censurou-lhes, porque as mulheres já o tinham visto ressuscitado, e outros testemunhos de aparições que ele teve da ressurreição, testemunhos de pessoas dignas da mais alta credibilidade, e ainda assim os discípulos não deram crédito. Então ele censura, e nós sabemos que assim como a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então cuidado, irmãos, com aquilo que você ouve. E hoje com a internet, quanta coisa vem sendo despejada, não é verdade? Então que você possa blindar o seu ouvido, porque a incredulidade vem pelo ouvir. Talvez você está ouvindo algo que está mirrando a sua fé. Ao invés de a tua fé aumentar, a fé ela pode ser aumentada e ela pode ser mirrada, digamos assim. Você está mirrando a sua fé. Jesus falou então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esse ide, irmãos, é enquanto você estiver indo. Aonde você for, você vai ser um agente de milagres, você vai ser um agente de transformação. Nós temos a resposta para esta cidade, irmão. Jesus Cristo é a resposta. Alguém tem dúvida disso? Não, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta para a família. Jesus Cristo é a resposta para o viciado. Jesus Cristo é a resposta para o enfermo. Irmão, se não tem acontecido na dimensão que eu e você precisamos ver, o problema não está em Jesus, o problema está em mim, está em cada um de nós. Precisamos a cada dia alinharmos a nossa vida com o Espírito Santo. Então, enquanto estiver indo, você vai ser um agente da proclamação do Evangelho. E deixa eu lembrar a você o que é o Evangelho. O Evangelho são boas novas de salvação. Quando você apresenta que o homem tem uma necessidade de se arrepender e voltar para Deus,
você está trazendo uma boa nova de salvação. O ser humano tem uma dívida, irmãos. A palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando o homem veio, ele pecou, e os irmãos sabem a história, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é uma boa nova, amém, irmãos? E ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Interessante que ele não diz, mas quem não crer e não for batizado. Mas quem não crê, porque o requisito é crermos. Quem poderá ser salvo, irmão Davi? A palavra de Deus diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia! Esta é a grande verdade nessa noite, meu amigo, meu irmão. E ele diz no versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Aonde você for, os sinais vão seguir. Quais sinais? E ele não dá um mistério, um enigma. Deixe os homens queimarem pestana, deixe para a elucubração dos homens. Não, irmãos, ele dá a lista de sinais. E um dos sinais é: em meu nome expulsarão os demônios. E você não precisa ter medo, irmãos, do diabo. Você não precisa ter medo dos demônios, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A palavra diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E esta palavra está entrando no teu coração agora, irmãos. Talvez nós não nos damos conta, mas essa palavra vai te fortalecer no decorrer da semana. Essa palavra vai fortalecer no decorrer da tua carreira cristã. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Quantas pessoas, irmãos, têm sido libertas através do poder do nome de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo? Se fôssemos dar oportunidade, que quantas pessoas que já se depararam com situações desse tipo, quantas pessoas estão sofrendo terrivelmente por uma opressão maligna, uma possessão, como quiserem chamar, mas um domínio. Quantas pessoas estão sendo dominadas na mente? Se você for aí fora, nas ruas, em todo o planeta Terra, irmãos, quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas com ódio, com fúria, quantas pessoas que estão realmente debaixo do domínio do inimigo. Sim, a palavra fala sobre o inimigo das nossas almas, irmãos. Ele tentou Eva no paraíso. Ele é chamado a antiga serpente. O destino dele é o lago de fogo e enxofre. Jesus triunfou sobre ele na cruz. Ele tem um falso evangelho, ele tem uma falsa Bíblia, ele tem falsos pregadores, ele tem falsos apóstolos, ele tem falsas experiências espirituais, mas Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Ele é uma farsa, irmãos, ele é um fake, ele é uma farsa. Você não precisa ter medo dos demônios. Se você está em Cristo Jesus, você não precisa ter medo. Há uma guarda, sabe? Não ignoramos os ardis do inimigo, que o Senhor o repreenda. Mas a palavra diz que revestivos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu lembro, eu era recém-casado, eu morava num prédio bem pequeno, assim, uns apartamentos bem pequenininhos, e embaixo, alta noite, uma quebradeira, irmãos, e a voz de uma senhora tentando expulsar ali um demônio, e eu, na minha pouca força, nem conhecia ninguém, eu peguei minha Bíblia, desci lá, bati na porta. Quando eu abri, quando ela abriu, ela nem perguntou nada, entra, é aqui. E eu vi aquele jovem irmão de nome Flávio, totalmente possesso, totalmente endemoniado, quebrando tudo, pastor. Coisa horrorosa, irmãos. E os olhos esbugalhados, irmãos, há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. E aquele demônio saiu, esse jovem se batizou, depois se firmou na igreja. Eu estava também numa reunião, numa determinada igreja, muitos anos atrás, eram cadeiras de plástico, e depois que acabou o momento da cura, explodiu cadeira para todo lado,
E uma irmã de médio grande porte, irmãos. Cadeira, parecia um ringue de boxe. Ela partiu para cima de mim assim, ó. Assim mesmo, igual artes marciais, assim, ó. Eu com a minha Bíblia de capa preta, falei, em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. E aquele demônio saiu. Interessante que ela falou que nunca aconteceu aquilo com ela, pastor. Sabe? Eu não vim falar aqui de demonologia bíblica, irmãos. Eu nem tenho conhecimento e autoridade sobre esse assunto. Mas eu agarrei aqui só nessa parte. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Quantas pessoas têm sido edificadas, irmãos, através das línguas, línguas para edificação, línguas com interpretação, que vem para exortar, consolar e edificar. Eu estava numa igreja, há uns 3 anos atrás, eram umas 400 pessoas, tiveram muitas curas, foram 3 dias, irmãos, de sinais e maravilhas. E eu interrompi e eu falei assim, Deus vai usar a boca de alguém aqui. E eu já tinha feito isso algumas vezes, um ímpeto de fé. Eu falei, Deus vai usar e Ele vai falar o que Ele fez aqui nessa noite. Isso está gravado, irmãos. De repente, uma irmã começou a falar em línguas. Não era ela, não testificou dentro de mim. E daqui a pouco uma outra jovenzinha, jovem senhora, né? E eu lembro dela, que eu fui criado com ela na Igreja Batista. Quando eu a vi, eu falei, olha, eu não lembrava o nome dela. Eu falei, eu fui criado com essa irmã. E ela estava com a mão assim na barriga, assim no chão, sendo tocada lá pelo poder de Deus. Ela levantou assim, irmãos. E eu perguntei aos líderes, eu falei, ela é da igreja? É da igreja, ela é profeta, ela é da igreja, ela é da intercessão, o pastor também não. E eu fui com o microfone lá nela, irmãos. O Senhor nos faz assumirmos riscos, né? Você imagina, mas houve uma testificação. Irmãos, ela profetizou 15 minutos, irmãos. E não estamos falando de adivinhar número de identidade. Ela trouxe uma palavra para a igreja, para exortar, consolar e edificar, durante 15 minutos, em linha com a palavra. Eu falei, Deus, não teria como ela sustentar uma palavra dessa, pastor. E o Senhor falava na primeira pessoa, e eu creio, irmãos, e falou que podes tu ouvir o som da trombeta? Não, as distrações têm roubado os corações de mim. 15 minutos. Eu falei, Deus. Em alguns momentos ela falava em línguas. E ela mesma interpretava, falarão novas línguas. Eu lembro quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, a plenitude, o enchimento, como quiserem chamar. E eu orava, irmãos, gastava horas de oração, pedindo, Senhor, vem com o teu fogo, vem com o teu revestimento, o teu poder. E eu lembro que eu ajoelhei no sonho, na cama, e comecei a orar. E saíam sons lindos da minha boca, mas ainda era um sonho. Mas eu sabia que algo Deus estava para fazer. E depois eu sonhei que eu vi uma igreja na cidade que eu morava, no centro da cidade, era longe, 1 hora de ônibus. E Deus me mostrou que era ali. Eu não sabia nem o horário do culto. Nós estamos falando aí de 93, 94. Não tinha internet, não tinha nada. 92. E eu fui, quando eu cheguei lá, uma igreja comprida. Pastor, já cheguei no final do culto, eu não sabia o horário. E o pastor falou, muitos aqui estão recebendo a bênção. Irmãos, que sensação maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O melhor culto da minha vida, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos. É o melhor culto da tua vida. Não precisa ter trovões e relâmpagos. E eu fui. Quando eu abaixei a minha cabeça, alguém tocou na minha nuca. Não sei, um irmão, uma irmã, um obreiro, pouco importa, irmãos. Mas quando essa pessoa tocou na minha nuca, algo tocou na minha língua, como que se beliscasse, literalmente. E a minha língua ficou leve. E eu começava a saltitar, irmãos, começava a pular. E sons lindos saíam que muito me edificavam. Quem sabe não vai ser hoje que você vai receber esta bênção. Aleluia.
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem algo mortífero não lhes fará dano. É no sentido que você vai afugentar as serpentes. Pisarás em serpentes e escorpião, Jesus falou, e nenhuma força do inimigo nos fará dano. Paulo em Malta, quando a víbora enrosca na mão dele, e os nativos esperam ele cair morto, nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Se beberem algo mortífero não lhes fará dano. Quantos testemunhos de países da África, né, pastor? O pastor sabe melhor. Missionários que são envenenados e muitas outras coisas, que nada lhes faz dano. E a parte B do versículo 18: e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados e sararão. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Eu posso garantir a você, irmãos, não é pela minha grande fé, não, mas onde esta palavra é pregada, esta palavra funciona. O nome de Jesus funciona. Quando o nome de Jesus, porque Jesus falou, em meu nome, quando o nome de Jesus é liberado, irmãos, e eu posso falar, milhares de pessoas foram curadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quando o nome de Jesus é liberado, irmãos, há curas simultâneas. Não é um testemunho, que seria muito bom, maravilhoso, mas quando o nome de Jesus é liberado, a cura acontece simultaneamente, irmãos. A mão poderosa do Senhor, tocando e fazendo de uma maneira visível. Eu vi agora, há umas 3 semanas atrás, numa determinada cidade lá do meu país, eu contei de manhã, uma irmã tinha problema na articulação da mandíbula, ia fazer uma cirurgia, ia fazer um plano de saúde para ter o tempo ali de carência para conseguir R$15.000 cada lado, e sem garantia de sucesso. Mas tudo que Deus dá é de graça, amém, irmãos? A unção não está à venda, fique tranquilo, se tem alguém nos assistindo. Resumindo, irmãos, a mão do Senhor veio sobre ela. Eu não vi em visão, mas eu creio pela fé. Quando ela caiu debaixo do poder de Deus, ela ficou no chão com a boca aberta. Uma jovem diaconisa ficou com a boca aberta, na máxima plenitude, a boca aberta, igual uma estátua congelada. E eu lembrei de Maria Woodruff-Etter, uma mulher general de Deus do século passado, e nós estamos falando de 1912. Era uma vozinha que com suas mãozinhas as enfermidades eram demolidas. Ela estava no meio de um sermão, irmãos, e a história conta que ela congelou por 3 dias e ficou como uma estátua ali congelada. E os jornais da época relataram que milhares de pessoas entraram naquela igreja em St. Louis, né? E viram aquela mulher como uma estátua. Passaram os 3 dias. Ela voltou na mesma parte do sermão, como se nada tivesse acontecido. Ela entrou na eternidade e voltou. E eu vi a jovem igual uma estátua, com a boca aberta. Talvez algum hater, esse povo crítico aí, irmãos, que não acredita em nada de internet, ia ver. Eu nem coloquei na internet. Está amarrado, isso é unção disso, isso é o demônio, é nos irmãos. Passaram-se alguns minutos. A minha esposa estava perto dela e viu. Ela levantou completamente curada, irmãos, testificando que todas as dores saíram, que o movimento estava perfeito. E mandou no outro dia o testemunho, voltou a comer castanhas e um monte de coisa. Jesus operou primeiro, irmãos. Ele é o médico dos médicos. Você que precisa de uma cura. Homem nenhum pode dar, irmãos. Não há nada que nós possamos produzir aqui, irmãos. Não há nada que possamos reproduzir, nada. Mas há um aqui que pode, o nome dele é Jesus. E a mão dele quer nos tocar. Mas qual a nossa expectativa nessa noite? Qual é a nossa expectativa? E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Eu vi agora em Lisboa, sexta-feira passada, dia 29, Monte Abraão, nome do bairro, né? Queluz, por ali, né?
uma irmã angolana. O poder de Deus veio sobre ela. Irmãos, eu estava na outra extremidade, era uma plataforma grande, só vi um barulho lá, ela voou, e ela no chão, o Senhor começava a mover de um lado para o outro. Eu não vi, mas eu sabia, porque estava passando no telão, e eles filmando lá. Eu não cheguei nem perto, quem cura é Jesus. Amém, irmão? Eu estou cansado dos homens aparecerem, pastor. Eu quero que o Espírito Santo apareça, que ele se revele a nós, curando, amém? Resumindo, irmãos, ela usava uma muleta desde 2011, e ela levantou totalmente curada, pulando, celebrando, e foi no sábado na igreja, sem muleta. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, amém? E Ele quer fazer na tua vida nessa noite. E você pode ser curado dormindo. Quantas curas o Senhor tem nos dado dormindo, nem sabemos, pastor. Temos que ser mais gratos a Deus, irmãos. Você está dormindo e Deus está calibrando ali, ó. Deus está ferindo ali, ó. Ainda não é a hora, é apenas um exemplo. Ainda não é a hora. Temos que ser mais gratos a Deus, irmãos. Então, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E o versículo 19 diz: ora, depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus, e tendo eles partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ele vai usar em lugares com quem você menos pensar, no lugar que você menos pensar, na hora que você menos pensar. Eu estava numa cidade chamada Cachoeira de Itapemirim, há umas 4 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, porque são viagens emendadas, irmãos, tem que ver na agenda aqui a data. E o pastor, amigo meu, eu estava numa pensão com ele, aqui eu encerro, era uma mesa de madeira, uma pensão comendo, né, um restaurante, um banco de madeira, era na beira da estrada, numa roça, numa área rural, e haviam várias mesas de clientes, também comendo ali. Estavam o presbítero que foi conosco e um irmão da mídia que foi também almoçar conosco, nós 4. E esse pastor amigo meu falou: rapaz, você não orou pelo meu ombro e o joelho. Ora agora, vamos orar agora, irmãos. Imporão as mãos sobre os enfermos, irmãos. Irmãos, eu tenho gravado, quem cura é Jesus. Não estamos vendendo cura. Eu coloquei a mão no ombro dele, irmãos. Oração simples: Pai, obrigado pela vida do meu irmão. Ele começou a riar debaixo do poder de Deus. Assim, lembra que eu falei do banco de madeira? Ele foi caindo assim pelo poder de Deus. Eu falei: meu Deus, esse pastor Marcos vai... Se ele cair no chão aqui pelo poder, vamos chamar o bombeiro. Pronto socorro. Ele tem o cabelo branquinho. Aí quando ele caiu assim, arriado no banco assim, ó, debaixo da mão poderosa do Senhor. Sabe o que aconteceu? O pessoal das mesas levantaram: ele morreu, ele morreu. Eu falei: não, Jesus está curando ele, fica tranquilo. Jesus está curando ele. Vieram a dona da pensão, o pessoal repondo o arroz. O que aconteceu? Está passando mal? Não, Jesus está curando ele. Ele no banco. Eu segurei no banco para ele não ir para o chão, né? Eu vi com os meus próprios olhos, irmãos. Quando ele caiu desse lado aqui, o braço dele começou a ser esticado aqui, ó. O ombro dele mexendo, e ele arrebatado no poder de Deus. Eu falei: Deus. Daqui a pouco a perna dele começou a vibrar, o joelho dele, irmãos, vibrando, a perna, numa velocidade. Eu falei: Deus. Ele não escolhe lugar, não tinha tecladista, não tinha os pastores, não tinha a intercessão, mas a palavra de Deus diz que o Espírito, né, está pronto. Não precisamos esquentar a máquina. E cada vez eu me convenço disso. E passaram aqueles minutos, ele despertou ali e falou: rapaz, não estou sentindo mais nada. Saíram todas as dores completamente. A mão poderosa do Senhor. No lugar que você menos pensar, com quem você menos pensar, irmãos. Lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, a Márcia foi no salão de cabeleireiro e eu fui buscá-la para almoçar. 11h40, eu e um pastor, um jovem pastor. E a gerente tinha problema no joelho. A gerente do salão, um salão de cabeleireiro chique, irmãos, na cidade.
ora por mim, irmãos. Ela caiu debaixo do poder de Deus, no meio da recepção. As clientes passando. A perna dela flutuou em 45 graus, 90 graus, o Senhor curando o joelho na recepção. Eu falei, Deus, Ele não escolhe lugar, irmãos. Imporão as mãos sobre os enfermos. Ela levantou testificando que as dores saíram. E eu saí ali com o pastor, na mesma calçada, sinais seguirão. A Márcia ainda ficou um tempo. Falei, vamos andando. Ele falou, vamos embora. Passamos num terreno, em uma construção no final, tipo um restaurantezinho. E uma irmã chamou esse meu amigo, vem cá. Eu vou inaugurar sexta-feira aqui, traz o teu amigo. Ah, ele é pastor, ele está pregando na nossa igreja. E chegou no assunto da cura, ela falou, ora pela minha coluna. Olha só, irmãos. Entramos na cozinha ali do estabelecimento, as pessoas trabalhando ali, os homens, a obra, em nome de Jesus Cristo. Ela caiu debaixo do poder de Deus. A coluna dela foi movida, seus ossos moviam, suas vértebras eram alinhadas. Eu falei, Deus, menos de 20 minutos atrás. E ela levantou curada, testificando que as duas saíram, ligou para o esposo dela, que ia operar o joelho, ele veio de moto rapidamente. Em nome de Jesus Cristo, imporão as mãos. Ele caiu debaixo do poder de Deus, seu joelho movia sozinho. E ele levantou curado. Eu falei, Deus, teu poder é ilimitado, irmãos. Se houverem 100 necessitados, 100 pessoas necessitadas, e houver corações, Deus vai curar. Se houver 1000 pessoas necessitadas, e houverem corações, Ele vai tocar. Se tiver 100.000 pessoas, Ele vai tocar simultaneamente, que Deus é como nosso Deus. Então, irmãos, Ele ressuscitou. Não está nos livros de história somente. Ele está vivo. E assim como Ele andava na terra, e Ele tocava nas pessoas, Ele de forma corpórea, Ele está aqui nesta noite, através do Espírito Santo. Ele falou, eu vou enviar outro igual a mim. E o Espírito Santo vai tocar em muitos aqui. Eu creio no nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque-se de pé. Já vamos encerrar, mas eu quero orar aqui por algumas pessoas. Quem aqui precisa de uma cura da parte de Deus, vem aqui à frente. Se você quiser receber cura, você precisa estar em ambientes onde os dons do Espírito Santo são manifestos. Você precisa estar em ambientes onde os dons de curar são manifestos. Você precisa estar em ambientes onde o nome de Jesus é proclamado. Você precisa estar em ambientes onde a unção de Deus é celebrada. Por isso eu convido você, pode ficar sentado, mas você que precisa de uma cura, vem aqui à frente. Não vamos forçar nada, irmãos. Quem cura é Jesus. Eu não gosto quando oram por mim e ficam gritando, me empurrando. Quem cura é Jesus. Nós só vamos falar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, toca. Há algum necessitado aqui? Se houver a unção, vai funcionar. Se não houverem necessitados, fomos edificados pela palavra de Deus. Ela não volta vazia. Há algum necessitado aqui, enfermo? Alguma dor? Dores nos ossos, e eu falo isso aleatório. Dor no joelho. A irmã, por favor, dê um passo aqui à frente, querido. O irmão também, vem aqui, vamos orar. Por favor, irmão. O que você tem, irmão? Vamos orar. Abra a mãozinha. Abra a mãozinha. Vamos pedir a Ele que Ele toque. Pai, no nome de Jesus Cristo. Teu poder, Pai, é como uma descarga poderosa, Pai, de eletricidade, Senhor. Agora, no nome de Jesus, toca, Senhor Deus, nessas vértebras, toca nesses ossos, toda dor nas articulações aqui dos dedos, conforme ela nos relatou aqui, Pai. Nós não podemos curá-la, Senhor, mas Tu podes, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. Nós impomos as mãos sobre a Tua filha aqui, Senhor. E declaramos, Senhor, o Teu mover sobre ela. Declaramos noites abençoadas, Senhor. Não mais dores. Fica atrás dela, ó. Sopra, Espírito Santo. Nós não damos ênfase nisso. Deus faz como Ele quer, irmãos. Se Ele quiser colar no teto aqui, Ele cola também. Sopra, Espírito Santo. Move a coluna dela aqui. Traz a flexibilidade. Vai tocando em ligamentos e tendões e ossos, no nome de Jesus Cristo, que volte ao normal.
Olha como o Senhor move a coluna dela. Está vendo, irmão? Me ajuda aí. Ó. Agora, nós impomos as mãos. E a tua palavra é real, Senhor. Tua palavra é verdadeira. Tua palavra é verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Move, Senhor Deus, os ossos dela. Apenas um toque aqui, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Agora, ó. É o Senhor que está movendo ela. Não é ela, nem tampouco eu. Ó. Está tocando nas vértebras lombares dela aqui. Está sentindo a cura, irmã? Seja livre no nome de Jesus Cristo. Livre no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus Cristo. Deus está tocando na nossa irmã. Obrigado, Pai. Fica aí com ele, fica aí, ministro. Só quero declarar esse nome de Jesus. Relaxa, amor. Relaxa, amor. Se você sentir a cura, você vai levantar por si só. Olha o Senhor movendo a coluna dela, olha só. Agora, no nome de Jesus Cristo, mais, ó. Espírito Santo. Fica aqui, a poder. Agora, ó. Agora. Toca, Espírito Santo. Mais. Nunca será mesmo. Vai dormir bem. Mais sobre o ombro do meu irmão agora. Honra e glória ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Agora toma o controle dele. Nós não podemos, mas tu podes. Agora toca, Espírito Santo. Toma o controle dele aqui, Senhor. Toma o controle dele aqui, Senhor. Nós ordenamos, cuidado com ela. Nós ordenamos que esses ombros voltem ao normal. Em nome de Jesus Cristo. Toca, 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 toca. Ei, ombros, voltem ao normal em nome de Jesus Cristo. Ei, ombros, voltem ao normal em nome de Jesus Cristo. Nós só temos uma opção nesses poucos minutos, irmãos. Clamarmos o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Sopra, Senhor, sobre ele. Daremos condições normais. Condições normais. Fica aqui conosco, porque estamos expostos à unção. O que você tem, irmão? Abre você, eu creio. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, toca agora simultaneamente, toca nas pernas dela aqui, ó. O Senhor vai mover a perna dela. Olha como o Senhor vai mover o joelho dela, ó. Olha lá, já foi. Olha aí, pastor. Ó. Olha o joelho dela, ó. Olha o joelho dela pulando, ó. Ó, move aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó. Ó, estica ele aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó. Em nome de Jesus Cristo. Ei, joelhos, obedeçam. Ó, em nome de Jesus Cristo, o joelho direito dela, ó. Olha aí, olha aí. Tá sentindo a cura, irmã? Você que está mexendo no joelho? Está sentindo a cura? Perna cresça no nome de Jesus Cristo. Ó. Perna se alinhe no nome de Jesus Cristo. Ó, vai levantar ali, ó. Ó, ergue ele, Senhor. Pernas se ergam no nome de Jesus. Se houver alguma diferença, em nome de Jesus Cristo. Ó. Cresça, 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 cresça. Cresça. Está sentindo o movimento do joelho? É você que está fazendo o movimento? Não? Ó. Espírito Santo. Glória, houve uma que desce, glória a Deus. Uma canela. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Toca nas vértebras lombares dela aqui. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Sopra sobre ela, Pai. Sopra sobre ela. Em nome de Jesus Cristo. Condições normais agora. Condições normais em nome de Jesus Cristo.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ajuda a tua serva aqui. Ajuda a minha irmã aqui, Senhor. Não mais dores. Em nome de Jesus. Volte ao normal em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. A irmã que está aqui. Irmã Isabel, pode procurador. Dói? Fica aí. Eu já vi pessoas ficarem 3 horas debaixo do poder de Deus. Não vai prevalecer na minha vida. Aumenta aqui, Senhor. Aumenta o teu poder aqui, Senhor. Obrigado por condições novas. Saiu? Senhor. Nada mais dói.